Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Daniel Japiaçu aqui mais uma vez, seu professor de Física, dando continuidade ao curso de Física Básica. Vamos para a nossa aula número 32. Hoje vamos falar sobre impulso e quantidade de movimento. É uma continuação do que nós já estávamos estudando a respeito da energia, né? Começamos com as leis de Newton. Passamos para a relação entre trabalho e energia e conservação de energia. Agora vamos dar continuidade à parte da dinâmica, falando sobre esses dois últimos conceitos importantes que nós entramos em contato, né? E tem a relação muito próxima com a dinâmica. Bom, quando, quando nós aplicamos uma força, nós já sabemos que uma das consequências dessa aplicação da força é o corpo obter uma aceleração, né? Tanto que a segunda lei de Newton trata, né, que a força é a massa vezes a aceleração, ou em termos menos analíticos e mais filosóficos, diz que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante externa aplicada ao corpo e inversamente proporcional à massa do corpo. Só que existem outras coisas que influenciam na consequência dessa força. E essa outra grandeza tem relação com o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo influencia. O intervalo de tempo influencia na caracterização da força, né? O intervalo de tempo influencia na consequência até, né? Eu vou dar até influencia na consequência, né? Na con Ficou horrível esse com aí, né? Na consequência. Eu vou dar dois exemplos que a gente vai refletir e vai perceber que o tempo de aplicação da força, apesar de às vezes o resultado ser o mesmo, né? Digamos que aqui nós tenhamos um monte de palha, né? E aqui embaixo um muro. Aqui embaixo um muro. Situação A e situação B. E estamos aqui com um carrinho. Estamos aqui com um carrinho que está a uma certa velocidade. O carrinho está aqui a uma certa velocidade e faltou freio, né? Faltou freio, o carrinho está aqui e tal. Faltou freio, você se desespera. Aí você vê duas possibilidades: ou você joga o carro de encontro à plantação aqui, sei lá, de milho, plantação de palha. Plantação de palha não tem, mas um monte de feno. Ou você joga o carro contra o muro. Obviamente que você vai escolher jogar o carro, né? Você vai jogar o carro contra o monte de palha. Isso vai fazer com que no final a velocidade aqui tem uma velocidade inicial, a velocidade final vai ser zero. Só que o ΔT aqui no ponto A, na situação A, vai ser 1. Se você joga o carro contra a situação B, contra o muro, a velocidade final também vai ser zero, né? Só que o ΔT aqui vai ser muito curto, né? Nós podemos admitir, sem medo de errar, que o tempo de aplicação da força na situação A vai ser maior que o tempo de aplicação da força na situação B, na verdade, de modo que
a consequência, tipo, vai ser menos desconfortável ou mais confortável você parar o carro jogando-o contra um monte de palha, um monte de feno, na verdade. Isto por quê? Por que que isso acontece? Uma das grandezas que nos ajuda a entender a consequência da força é o impulso. E para calcular o impulso, a gente faz. O impulso é uma grandeza vetorial e ele é o produto da força e o ΔT. O que é que acontece, né, nessa primeira situação A aqui? Na situação A, nós temos que a força ela é pequena, mas o ΔT é grande. Já na situação B, nós temos uma força grande e um ΔT pequeno, indicando que é como se o impulso necessário para parar o carro fosse o mesmo, porém o tempo necessário para aplicar esse impulso vai influenciar na intensidade da força, né? De modo que nós temos esta belíssima relação aqui, né? Que o impulso é a força vezes ΔT. Opa. O impulso é a força vezes ΔT. E vamos definir aqui já, né, a unidade de impulso é a unidade de força, que é o Newton, vezes a unidade de tempo, que é o segundo. Então, o impulso, a unidade é Newton vezes segundo. Agora, vamos falar sobre a quantidade de movimento, a outra grandeza que se relaciona intimamente com essas coisas aí. A quantidade de movimento, ela tem uma relação muito interessante com o impulso. Inclusive, ela tem uma relação muito interessante até com a segunda lei de Newton, porque quando Newton ele descreveu a sua segunda lei, ele não usou os termos que a gente utiliza hoje, certo? A quantidade em movimento, ela é o produto entre a massa e a velocidade do corpo. Acreditava-se que, acho que eu já citei isso numa aula anterior, né? Acreditava-se que a quantidade de movimento era a grandeza responsável para gerar movimento, a causa do movimento, né? Hoje em dia a gente sabe que ela é uma sutileza, né, dos movimentos, mas que a verdadeira grandeza responsável é a energia, né? E vocês podem ver aqui que existe uma semelhança entre a quantidade de movimento e a energia cinética, né? Existe uma semelhança, não é isso? Uma é mv, a outra é mv ao quadrado sobre 2. Não à toa, né? Essas grandezas elas têm uma definição muito, como eu posso dizer, elas não têm uma definição muito precisa, né? A energia é a capacidade de realizar trabalho, mas a gente não consegue perceber algo parecido acontece com a quantidade de movimento. Um outro nome que vocês podem ver em algum material a respeito da quantidade de movimento é que isso pode ser chamado de momento linear. E, como eu disse, Newton ele exemplificou a sua lei, a segunda lei de Newton, não como sendo massa vezes aceleração, mas ele disse que a força, na verdade, era a variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Quando a gente faz isso aqui, ó, quando a gente passa o tempo para o lado de cá, a gente tem que a força vezes o intervalo de tempo é igual a variação da quantidade de movimento. Isso aqui, deixa eu só lembrar, é a segunda lei de Newton. Né? A segunda lei de Newton. Força vezes ΔT é impulso, né? É impulso. Isso nos mostra que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E faz muito sentido, né? Aquilo que a gente falou
monte de feno e tal. Se a variação da quantidade de movimento tem a ver com a velocidade, você aplica uma força e a força ela tem uma capacidade de modificar a aceleração. Se o corpo acelera, muda a velocidade e, consequentemente, quando a gente aplica o impulso, a gente vai ter uma mudança na quantidade de movimento. Essas coisas estão muito interligadas. Essa expressãozinha aqui, impulso igual a variação da quantidade de movimento, ela é conhecida como o teorema do impulso. Teorema do impulso. Antes que eu me esqueça, né, e isso é deveras importante, a unidade da quantidade de movimento é a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, metro por segundo. Agora, vamos fazer alguns exercícios para ilustrar melhor isso que nós estamos conversando. Então vamos lá, temos aí a primeira questão já aparecendo para vocês na tela, certo? Fala assim: uma força de 5.000 newtons é aplicada a um objeto de forma indefinida, no caso o objeto não tem forma indefinida, produzindo um impulso de 1.000 newtons segundo. Então nós temos uma força de 5.000 newtons e nós temos um impulso gerado por essa força de 1.000 newtons segundo. Sabendo que a força é horizontal e para a direita, a direção e o sentido da força, determine o tempo de contato da força sobre o corpo. Então ele quer saber o intervalo de tempo de atuação da força, qual é o intervalo de tempo de atuação da força, e a direção do impulso. Eu já adianto, tá? Como o impulso é descrito dessa forma, força vezes ΔT, a gente pode admitir, na verdade a gente admite, que o impulso e a força, elas possuem mesma direção, mesma direção e sentido, ok? Impulso e força possuem mesma direção e sentido. Quer dizer que a resposta vai precisar algo, um impulso horizontal e para a direita, tal qual a força está representada. Tá bem? Então, vamos utilizar a formulinha do impulso e calcular o intervalo de tempo, o tempo que a força atuou, o tempo de contato entre a força e o corpo. O impulso vale 1.000, a força vale 5.000 e o ΔT a gente quer saber. Se eu passar os 5.000 para lá, eu vou ter 1.000 dividido por 5.000. Isso é igual a ΔT. Ou seja, ΔT é igual a... Aí a gente pode fazer uma simplificação aqui, né? Por exemplo, a gente pode simplificar esses 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo, o que vai nos dar que ΔT vale 1/5 de segundo, e 1/5 de segundo é a mesma coisa que 0,2 segundos. A resposta então pode ser a letra C ou a letra A, mas é a letra A porque é a letra A que diz que o impulso é horizontal para a direita. Ok? Beleza, beleza. Segunda questão já está aí na tela e diz assim: marque a alternativa correta a respeito da relação entre energia cinética e quantidade de movimento. Bom, o que é que nós temos, né? Nós sabemos que a energia cinética é a massa velocidade ao quadrado sobre 2. E a quantidade de movimento
é a massa vezes a velocidade. Quando a gente vai olhar as respostas, elas relacionam aqui, disse que tanto quantidade de movimento quanto energia cinética são grandezas escalares. Essa daqui já é falsa, porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. A energia cinética sim é escalar. A quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade. Na verdade, não, né? Essas duas grandezas não possuem nenhuma relação. É falsa. Possuem relação. A energia cinética pode ser definida por meio da razão do quadrado da quantidade de movimento em dobro da massa. A energia cinética, quadrado do movimento. Eu vou fazer o seguinte. Não tem como a gente saber qual é o caminho que nós devemos seguir de cara, né? Então vou fazer o seguinte teste para ver se a gente encontra a partir desse teste alguma resposta coerente com o que a gente encontrar. Eu vou isolar aqui a velocidade, vou tirar a notação vetorial, tá? Isolar aqui a velocidade. A velocidade vai dar quantidade de movimento sobre massa. Vou substituir a velocidade na expressão da energia cinética. Então eu tenho a energia cinética vai ser m sobre 2. No lugar da velocidade ao quadrado eu vou colocar quantidade de movimento sobre massa, né? Quantidade de movimento sobre massa ao quadrado é a velocidade ao quadrado. Aí aqui a gente pode simplificar. Por exemplo, uma massa por uma massa. E no final das contas nós temos que a energia cinética é o quadrado da quantidade, é a razão entre o quadrado da quantidade de movimento e o dobro da massa. Essa é uma relação que nós encontramos e vamos ver se alguma dessas três letras, a letra B, a letra D ou a letra E, fala isso. Diz que a quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade do corpo. Não sei, porque a gente não isolou a quantidade de movimento. Vamos ver a letra D. A energia cinética pode ser definida por meio da razão, beleza? A razão aqui é uma divisão. Do quadrado da quantidade de movimento, beleza? Nós temos o quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa, perfeito, né? A resposta, então, é a letra D. Foi o que nós encontramos. A letra E fala: a energia cinética pode ser definida por meio do produto do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa. No caso, não é o produto, né? Não é o produto, é a razão. A razão na matemática é uma divisão. Ok? Resposta, então, letra D. Beleza, vamos fazer agora a terceira e última questão, né, da aula de hoje. Está aí na tela, aparecendo já para vocês, que fala assim: um brinquedo consiste em um fole acoplado a um tubo plástico horizontal, que se encaixa na traseira de um carrinho inicialmente em repouso. Então, nós temos uma velocidade inicial já igual a zero. Quando uma criança pisa no fole, está aqui a representação do fole, né? Essa sanfoninha aqui, né? Tá aqui o fole, que esse fole ele sopra ar, né? Quando a criança pisa no fole, comprimindo-o até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Considere que a massa do carrinho seja de 300 gramas. A massa do carrinho é de 300 gramas. E que o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja de 0,2 segundos, ou seja, o tempo que a criança demora comprimindo o fole é o mesmo tempo para que o ar, é o tempo de interação entre a força que o ar aplica no carrinho, né, e o próprio carrinho. E que ao final desse intervalo de tempo o carrinho adquire uma velocidade, final de 8 metros por segundo. Admitindo desprezíveis as forças de resistência ao movimento do carrinho, o módulo da força média aplicada pelo ar
expelido pelo tubo sobre o carrinho nesse intervalo de tempo é igual a qual é o valor da força média? É um problema clássico de aplicação do teorema do impulso, né? Sabendo que o impulso pode ser a variação da quantidade de movimento. Toda vez que a gente tem as variações das velocidades e pede força ou vice-versa, né? Deu a força, deu um intervalo de tempo e pede velocidade, e ainda mais nós temos a massa, a relação provavelmente vai ser o teorema do impulso para que a gente possa usar. O impulso é a força vezes o intervalo de tempo. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que a quantidade de movimento inicial é zero, porque a velocidade inicial é zero. A massa está em grama, né? A gente precisa fazer aqui uma conversão da 0,3 ou 0,30 kg é a massa. A força nós queremos saber. O tempo vale 0,2. A quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, vai ser 0,3 vezes 8. Então, nós temos que a 0,2 vezes a força, 0,3 vezes 8 dá 2,4. Isso quer dizer que a força vai ser 2,4 sobre 0,2. Isso é a mesma coisa que 24 por 2, ou seja, essa força vai ser de 12 newtons. Em que a resposta está na letra C de casa. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aulinha sobre impulso e quantidade de movimento. Convido você a fazer todo aquele processo, né? Deixa o like, comenta, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal para não perder as aulas. E eu espero que tudo tenha ficado entendido. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Lembre de conversar com o professor de vocês sobre esses conteúdos. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.